Estamos de volta, amigos ouvintes, com a segunda parte da entrevista com Fábio Chivas. Então você pergunta, né, como eu vejo a literatura no Brasil e, assim, primeiro de tudo com muita reverência, né? Eu acho que temos, assim, escritores de primeiro quilate, de primeira grandeza no Brasil e acredito que se não ganhamos ainda o Prêmio Nobel de Literatura, é por motivos totalmente fortuitos e talvez até por grandes injustiças, né? Porque, assim, eu vou falar das minhas preferências, né, pessoais, mas tem, assim, outros tantos que estão no mesmo patamar ou até mais altos, né? O meu escritor do coração, que eu, né, considero um grande avatar da literatura, é Jorge Amado, né? Eu considero, assim, um mestre, realmente, né, consumado, mas outros tantos, né, como Guimarães Rosa, que é um gênio da raça, né? Graciliano Ramos, e tantos outros, né? Estou falando aqui de alguns assim realmente que despontam, mas um assim que durante muito tempo foi meu escritor favorito, o Rubem Fonseca. Continuo tendo uma admiração assim profunda por ele, né? O Rubem Fonseca, no caso, ele justamente, como eu falei da descoberta da leitura, né? Da Agatha Christie, via a parte do suspense, da emoção, da descoberta do medo, né? Emoções assim fortes, né? E o José de Alencar foi admiração pela construção bonita, né, das frases, né, o prazer estético da literatura. O Rubem Fonseca foi o primeiro autor brasileiro que me deu essa emoção de assistir um filme de Arrasa Quarteirão, um filme, entendeu? Uma grande produção de Hollywood através de um livro, né? Pô, isso aqui daria um filme sensacional, desses filmes que todo mundo está falando, né? E isso também me encheu de orgulho, de gratidão por um escritor brasileiro ter a capacidade de escrever histórias tão envolventes, tão cheias de suspense, cheias de ironia, cheias de momentos de tensão assim, angustiante e de resoluções totalmente satisfatórias, né? O Rubem Fonseca entrega tudo que ele promete e muito mais, né? E outros tantos, né? Não posso deixar de citar, né, uma frase também que eu gosto muito de dizer, que o maior escritor brasileiro não é homem e nem nasceu no Brasil, que é Clarice Lispector, né, que já é um outro patamar, é magia, né, eu não chamaria nem de literatura, ela pratica magia altíssima, né. Tem um livro dela que é A Paixão Segundo GH, que uma amiga muito querida, Nora Abreu, ela fez circular isso há muito tempo, na época do Orkut, né? A gente tinha um grupo lá muito querido, Comunidade de Resenhas Literárias, né? Onde fiz amigos muito queridos até hoje, né? Carrego esses amigos no coração. Inclusive, a editora do meu primeiro livro, Sincronicídio, a Bia Machado, foi uma amiga que eu conheci nessa comunidade. Ela nem assim estava sonhando em ter a editora, como eu sonhava em escrever, e começamos a botar nossos sonhos na realidade juntos, né? Porque o primeiro livro da editora foi o Sincronicídio, e aí estamos caminhando até hoje, graças a Deus, né? Então, assim, isso que eu tenho a dizer, e muito, né? Na verdade, se for falar sobre literatura no Brasil, né? Aí a gente já passa para uma prática, me sugere uma prática hoje, né? Aí eu já não diria uma literatura no Brasil, mas algo que eu percebo como um fenômeno mundial na literatura, que eu batizei, né? Deve ter outras pessoas que estão estudando o assunto, né? Eu, intuitivamente, na minha forma autodidata, de ir aprendendo com os livros que eu leio, né, eu chamei de revolução da simplificação. Né? Eu sou, assim, a minha referência, uma referência forte que eu tenho, né, deu para perceber que eu tenho várias referências, mas algumas são muito marcantes, e eu tenho uma referência muito dos livros de autores dos anos da década de 1980, né? Entre eles Humberto Eco, né, com O Nome da Rosa, O Pêndulo de Foucault, John le Carré, com histórias assim muito muito complexas, tramas muito complexas, né?
E o meu favorito, que é o Anthony Burgess, né, que é o autor da Laranja Mecânica, Poderes Terrenos, As Últimas Notícias do Mundo, A Última Missão, Enderby por Dentro e tantos outros. Esses todos, assim, são livros que eu amo de paixão, né? E o que eu acho mais, por isso que ele é meu favorito, porque cada livro é completamente diferente dos outros, né? Assim, é um universo totalmente diferente, né? Tanto que eu tive uma grande dificuldade depois de ter lido o Laranja Mecânica. O primeiro livro que eu li foi justamente o Enderby por Dentro, e eu estava esperando Laranja Mecânica 2, e é um livro totalmente diferente, né? E nessa primeira leitura foi bem árido, né? Não curti. Mas aí fui lendo outros livros, aí fui percebendo, poxa, cada livro dele é um universo à parte. E depois, quando eu voltei a esse livro, eu dava assim gargalhadas, assim, de soltar o livro, assim, de tão engraçado que eu achei, né? Isso também mostra como não existe uma leitura definitiva, né? Cada momento nosso é diferente, que dirá cada pessoa, né, que está lendo é um encontro único, né? Então, isso também é uma coisa que eu sinto que acho muito importante. A partir do momento em que o livro é publicado, ele deixa de pertencer ao autor, ele se torna do leitor, né? Cada pessoa que lê está construindo um novo livro ali na mente dela, né? Essa é a grande magia da literatura, né? Mas, enfim, esses autores dos anos 80, assim, escreveram obras, verdadeiras tour de force, né? Exibições, assim, não exibição no sentido vaidoso, mas como desafios para o leitor. Esses livros todos que eu citei são livros que, ao final da leitura, você se sente assim, satisfeito. É como se você conquistou a leitura, você galgou uma montanha. Eu li O Nome da Rosa, eu li O Pêndulo de Foucault, eu li Poderes Terrenos, né? Porque são livros que desafiam o leitor, não são livros para dar sonolência, para adormecer, pelo contrário, para despertar, né? E eu percebo que progressivamente, ao longo dos anos 90 e de uma forma bem mais acentuada no decorrer dos anos 2000 para cá, né, vem existindo uma simplificação. A gente percebe que a literatura está assim, tá sendo meio que confinada em alguns guetos, né, porque outras linguagens estão revolucionando o mundo, né, a internet, as redes sociais, né, até recentemente participei alguns dias atrás de uma roda de conversa muito feliz na escola Rotary, né? Em homenagem ao meu querido amigo Amadeu Alves, né? E o tema era música e literatura. Mas justamente eu conversando com a roda de estudantes falei assim: hoje você pode fazer a literatura no TikTok, no Facebook, no Instagram, pode até fazer a literatura hot no Tinder, né? A literatura não se confina ao livro, né? Muito menos ao livro físico. A gente hoje tem essa possibilidade do livro digital, que eu considero assim fabulosa. Eu não sou assim, eu amo o livro físico, mas também amo o livro digital. Acho que cada um tem suas possibilidades. Recentemente eu lancei a segunda edição, uma edição revista do Diário de um Imago, Contos e Causos de uma Banda Underground, que é assim, contando a história da banda Imago Mortis, que eu assim, participei da banda, fui um dos fundadores, né, participei dos primeiros anos, uma banda de doom metal, né, metal pesado, uma banda que o nome da banda Imago Mortis, Imagem da Morte, né, se propunha a ter um olhar filosófico diante da morte, né, e músicas muito densas, de muita catarse, né, mas, curiosamente, ao escrever a história, a inspiração veio como uma história de comédia, né? De situações vexaminosas, de perrengues, né? E é um livro que é muito engraçado. Eu mesmo dei muita risada, mas não ri sozinho, não. Outras pessoas leram e também deram esse retorno que o livro é bem engraçado, né? E nessa edição revista, porque a gente teve esse ano de 2022, marcou 20 anos do lançamento da ópera rock Vida, né, que foi lançado pela Die Hard Records de São Paulo, uma ópera rock sobre as 5 fases da morte, enfim. E aí, por conta disso, eu fiz essa edição revista é um livro que só existe em formato digital na Amazon, né?
E ao fazer isso, eu quis explorar, assim, a possibilidade do hipertexto, né? E eu fiquei, assim, apaixonado por isso, porque, por exemplo, a gente estava descrevendo ali um show que a gente fez em Belo Horizonte. Aí você tem uma referência no mapa, no Google Maps, né, do local onde a gente tocou. Você tem os vídeos, né, no YouTube de todos, do set list todo que a gente apresentou, todas as informações. Aí, a música tal foi baseada no livro tal, e você tem o link para aquele livro, sabe? Eu acho essa possibilidade muito interessante que o livro físico não permite, né? O livro físico tem outros deleites, né? Mas hoje, até por conta da questão, assim, uma questão gritante no nosso mundo, a questão ecológica, a questão da sustentabilidade da nossa permanência no planeta, né? Que, na verdade, já deixou de ser urgente, já é um assunto que, assim, o que é que vem depois de urgente, nem sei, né? Eu estou lembrando até por conta da a conexão das memórias, né? Que o primeiro CD do Imago foi lançado por outra gravadora que no livro, né, como tem algumas ironias referentes, aí eu botei como Leva Hard, mas é um nome fictício, né, de brincadeira, e que a gente começou a ficar desconfiado, né, que a gravadora tinha alguns problemas de organização, quando fomos na sala do dono da gravadora, né, e aí ele tinha uma parede assim, aí tinha fax muito importantes, fax urgentes, fax muito urgentes, fax urgentíssimos. E eu fiquei assim, rapaz, imagine, né? Não sei se a ideia é passar uma importância, mas o efeito foi o contrário. Mas enfim, né? Então essa questão da preservação da nossa existência, não é a preservação do planeta. O planeta vai seguir, seja uma bola fumegante radioativa, vai seguir ou totalmente devastada de vida, vai seguir, porque na verdade tudo é vivo, né? Mas a nossa permanência depende da gente saber cuidar dessa casa, do nossa mãe Gaia, né? Que foi confundida com um mecanismo e é um organismo, né? Esse foi uma grande falha conceitual da humanidade que estão pagando preço hoje. Mas enfim, hoje como escritor eu percebo o peso da responsabilidade, né? Cada vez que eu publico um livro, eu me questiono assim, o que eu tenho a dizer é tão importante para justificar a morte de uma árvore? Realmente essas palavras valem a morte dessa árvore? E é um questionamento que eu me faço continuamente, né? Por isso eu abraço também com leveza a possibilidade do livro digital. E eu acredito que a gente vai estar avançando talvez até para novas possibilidades de leitura. A gente está num mundo em uma evolução tão assim, célere, né? Que antes a coisa que foi lançada de manhã, de tarde, já, opa, isso aqui já foi ultrapassado, né? Tudo que é sólido desmancha no ar, né não? E você fez uma pergunta também, falar da participação na Bienal do Livro de Salvador, é um convite muito luminoso, feito pela querida Mira, né, que está como curadora da sessão infantil da Bienal, e ela me fez o convite de apresentar, por conta, né, da nossa participação em projetos culturais, como o Pé de Poesia, né, que a Mira, na época, era diretora da TV Bahia, e ela tomou contato, a gente teve uma cobertura muito legal feita pela TV Bahia na época, e ela lembrou, né, dessa atuação, e ela, rapaz, eu queria apresentar alguma coisa na abertura da Bienal de Salvador, com crianças declamando poesia. E olha como as coisas acontecem, né? Isso, como eu me coloco como antena, né? Eu me coloquei para, rapaz, o que vai sair daí? Eu me coloquei receptivo e captei um livro lindo, chama-se Cecília no Planeta Poesia. Estamos em fase de ensaios, né? E como tudo, né? Assim, o universo foi inspirar, a musa foi inspirando, surgiu a presença luminosa de Adi Oliver, essa grande artista, uma artista de uma sensibilidade assim, cada vez me impressiona mais, né? E ela me veio na cabeça, a primeira pessoa que eu pensei em convocar para esse projeto foi ela, e imediatamente ela colocou em ação, assim, quando eu pisquei, rapaz, já tinha um grupo de crianças assim, talentosíssimas, que ela recrutou na cidade da Criança em Simões Filho, né, que é um espaço também
muito luminoso, assim, de cultivo dos valores humanos, das artes, né? É muito bonito a gente precisa perceber que tem coisas muito lindas acontecendo no planeta, né? Normalmente as coisas feiosas, as coisas tenebrosas ganham muito destaque, mas tem assim, tem plantações maravilhosas, luminosas, de valores luminosos que estão acontecendo. Vamos também sintonizar nisso, né? E um desses é a cidade das crianças, né, em Simões Filho, onde a Adi Oliver fez essa, juntou esse time de poetas assim maravilhosos da nova geração, e eu me sinto muito honrado de estar participando. Estamos fazendo os ensaios todos os sábados à tarde, lá na Cidade das Crianças, que cedeu o espaço também de uma forma tão acolhedora, né? E no dia 11 de novembro estaremos apresentando Cecília no Planeta Poesia, com muita gratidão, né? E você fala dos planos para o futuro, né? Rapaz, meu futuro é o futuro que eu procuro me preocupar, nem me preocupar não é nem a palavra, né? Mas o que está na minha tela mental, os próximos 5 minutos, né? Eu evito o máximo possível de pensar muito no futuro. Na verdade, os 5 minutos é um exagero, né? Eu gosto de pensar no hoje, né? Todo dia quando eu acordo, eu até tenho uma oração do Reiki, né? Que eu faço algumas orações, e a oração do Reiki é uma das orações que eu faço, que é assim: só por hoje eu não vou me preocupar, só por hoje eu não vou me irritar, só por hoje trabalharei com afinco, só por hoje serei gentil e amoroso com todos os seres, só por hoje serei grato. E eu acrescento: no dia de hoje serei criativo, que é algo que é muito importante para mim, vibrar na criatividade, né? Então, aí eu boto minhas metas para o dia, né? E no final do dia eu faço uma avaliação de como foi, né? Me avalio como é que foi esse dia de hoje, né? Foi um dia que eu me tornei um pouco melhor, aprendi o que hoje, quais foram as cascas de banana que eu pisei, escorreguei, tomei aquele tabaco, né? Para amanhã eu não escorregar de novo na mesma casca de banana, né? É mais ou menos assim que eu gosto de caminhar, né? E você pergunta sobre os livros lançados, né? Rapaz, graças a Deus eu já perdi a conta, né? Mas assim, se destacam alguns livros: O Sincronicídio, que foi meu primeiro em 2013, Favela Gótica, é um romance também distópico, né, de fantasia e crítica social, lançado pela Verlideras Editora, que é de lá para cá, né, a gente desenvolveu uma parceria muito feliz. Inclusive lancei agora recentemente Meditação para Crianças, pela Verlideras. E além desse aí, tem mais um bocado, graças a Deus, né? Inclusive, hoje eu estou na condição de avaliador, de agenciador de novos autores da Verde Delas. Então, se você escreve e quer publicar, eu vou ficar muito feliz em somar no que eu puder. É só entrar em contato comigo, fabiochiva@verdedelas.com. Viva a nossa literatura, viva a poesia. Nós, da Web Rádio Estela Brasil, agradecemos pela participação de Fábio Chivas.